Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Mais um dia que Deus proporcionou, com a sua infinita bondade. E aqui estamos nós, para falar do amor dele, estamos reunidos aqui, porque a palavra de Deus aqui nos transforma, amém, irmãos? E nós cremos que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus, e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, Deus acrescentará. Nós precisamos crer que temos muitas coisas para fazer durante o dia, mas primeiro é buscar o reino, O coração de cada um só Deus conhece, Cada um sabe das necessidades, cada um tem a sua forma de buscar e não existe aqui um padrão para que cada um tem que ter tal momento, tal hora, quantos minutos, que cada um sabe, Mas busque, viu? Busque a presença de Deus. Quando a gente acorda, primeiro a gente busca a presença de Deus, o nosso dia é diferente, Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Pai, nós te rendemos graça nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai querido. Queremos te agradecer, porque o Senhor nos sustentou e estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado. Deus querido, nesse momento agora eu gostaria de falar, Pai, da Tua palavra, mas o Senhor sabe que eu não posso, que tudo é o Teu Espírito Santo que nos dá o discernimento. Então eu estou aqui crendo no amado Espírito Santo, que Ele venha falar e não eu. Senhor, muito obrigada por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pela graça de Deus que nós estamos aqui, Como eu disse para os irmãos, precisamos buscar a presença de Deus, Quando nós acordamos também, antes de dormir, durante o dia, assim que puder, Para que possamos ter um dia produtivo, Deus possa nos proteger de tudo, Das ciladas, nós não sabemos o que vem pela frente, mas Deus, a partir do momento que nós buscamos Ele em oração, na palavra, Ele já nos deu o livramento, amém? Quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando a palavra, tá bom? Deus abençoe cada um. Trouxe uma palavra aqui que está no livro de Gênesis 37, que tem aqui como título, vamos ler alguns versículos, que essa história é bem grande. José é vendido por seus irmãos, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E Jacó trazia uma má fama deles. José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Até aqui, irmãos. Quero falar aqui de duas coisas importantes no meio da família, Por que estou falando de família? Porque nós entendemos que há uma investida muito grande das trevas nas famílias, Para dividir, para que haja divisão entre pai e filhos. A Bíblia já diz isso, Que no fim dos tempos ia acontecer essas coisas. Mas nós temos que vigiar, em nossas casas, para que não haja isso. Aqui nós vemos a história de Jacó, que foi chamado de Israel, que ele teve 3 mulheres, Só que com Bila e Zilpa, ele teve os filhos mais velhos. E os 2 mais novos, ele teve na velhice, Então, os 2 mais novos que eu falo, José e Benjamim, ele teve na velhice. Então, ele amava mais os mais novos, porque foi fruto também da mulher que ele amava,
Então aqui tem algo aqui que a gente precisa observar, que eu creio que acontece em muitos lares. Jacó amava mais a José e os outros viam. Aqui eu quero falar da inveja e da traição, né? Os outros percebiam que o pai amava mais a José e ali já foi criando um vínculo de ódio, de raiva, né? A inveja é algo terrível, irmãos. A inveja, ela apodrece os ossos, né? A gente sabe que por inveja aconteceu o primeiro homicídio, né? Na humanidade, que foi dos 2 irmãos. Caim matou Abel por conta da inveja, por conta da oferta, né? Que cada um levou ao Senhor. Deus aprovou a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeitou, porque Caim levou qualquer coisa para Deus. E para Deus não tem que ser qualquer coisa, é o melhor. Por isso que a nossa adoração tem que ser a melhor para Deus, as nossas primícias têm que ser para Deus, porque Ele nos deu o melhor, né? O teu Filho amado, que morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, né? Então, como que nós vamos dar a Deus a qualquer coisa? A adoração perfeita primeiro é para Deus. Primeiro não, é para Deus. Então, conta disso aconteceu, né? O primeiro homicídio. Mas aqui nós voltamos para a história de José. Não é diferente. Os irmãos tinham muita inveja dele. E ainda para piorar a situação, o pai fez uma túnica, né? De várias cores, que simbolizava, já ali na túnica ele já estava dizendo o sentimento dele por aquele filho. E os outros começou a ter ciúmes, né? Inveja do irmão. E lá eles já bolavam. E assim também ficava no campo junto com eles, apacentando as ovelhas. E sempre trazia para o pai um testemunho muito ruim dos irmãos, o que os irmãos faziam, né? E os irmãos acabou criando raiva do próprio irmão. E certo dia o pai disse para José ir até os irmãos, né, para ver como que estava. E lá vai José todo alegre, né, vestido a sua túnica, inocente. Antes disso, José tinha tido um sonho que ele contou para os irmãos. Esse sonho foi se cumprir lá na frente, né? O sonho que ele teve é que os irmãos se dobrariam, os irmãos e o pai, a ele. E veja bem que tudo se cumpriu, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E lá vem José e eles tramaram, né? Queriam matar José, mas decidiram jogar no poço. Jogaram José no poço, depois venderam José como escravo. Estou resumindo a história. Venderam José como escravo e José foi para o Egito. Veja bem que se não tivesse acontecido isso, embora que Deus tenha um controle de tudo, né? Tudo vai acontecer de acordo com o controle de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Foi no Egito que ele depois, né, venceu tudo. Mas ele foi parar no Egito e lá ele foi para a casa de Potifar. José era um rapaz muito, a Bíblia fala que muito aparente, muito bonito. E a mulher de Potifar se encantou por José, né? Se encantou com ele e quis ficar com ele, quis que de qualquer forma que ele se deitasse com ela. E José, muito honesto e temente a Deus, né? Fugiu daquela mulher, mas ela conseguiu arrancar a túnica dele, né? Ou seja, a prova ficou com ela. E lá ela armou tudo e José foi preso. Mas mesmo na prisão José prosperava porque Deus estava com ele, né? Deus estava com ele em todo o tempo. Ou seja, meus irmãos, quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte, pelas dificuldades, Deus está conosco lá, né? A diferença, Deus está conosco. Não importa por onde você está passando, Deus está aí contigo. Amém? José preso, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e enfim, e muitas ocasiões foi acontecendo, até José ser solto, interpretou o sonho de Faraó, e daí ele foi colocado como governador do Egito. Aqui eu estou só resumindo, a história é grande. Mas veja bem o percurso que foi.
Ou seja, por inveja, os irmãos de José traíram ele. Inveja, traição, né? Se fosse hoje em dia que as pessoas têm a mente, qualquer coisa já está com a mente, depressão, essas coisas, não teria aguentado. E José aguentou tudo isso, passou por tudo isso, longe da família, longe do pai, longe dos irmãos, em terra distante, preso injustamente. E José não perdeu a fé. A história de José é linda demais, é bem grande, mas vale a pena estudar. Não perdeu a sua fé, e Deus levantou este homem com grande honra. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, né? Ninguém conseguiu, José conseguiu. Naquele momento ele foi nomeado, né, governador do Egito, porque ele conseguiu. Ninguém tinha a inteligência que ele tinha, porque vinha de Deus, né? Ele conseguiu fazer com que o Egito não sofresse, né, os anos de seca que ia vir e tudo mais. E no final de tudo, José conseguiu ajudar a sua família. Veja bem, aqui vem algo incrível também aqui, que no fim de tudo, seus irmãos teve que descer ao Egito, porque havia muita fome na terra que eles estavam. E o Egito, como José tinha tido o discernimento de Deus, né, havia comida. E eles desceram para comprar comida. Eles não conheceram José, mas José o conheceu. Porque para eles José não existia mais, né? José os conheceu. E José chorou muito, mas os perdoou já de cara, né? Não trouxe mágoa, né, consigo, porque Deus estava o tempo todo com ele. José perdoou seus irmãos e no fim de tudo, todos ficaram bem, né? Veja bem que todo mal cooperou para o bem, para que ele fosse governador, mesmo passando por tudo que ele passou, isso com 17 anos, mas depois de 30 anos que José foi governador. Muitos anos se passaram, mas Deus honrou a fé de José, né? Ele pôde ver as mãos de Deus o tempo todo guiando ele. E no fim de tudo, José pôde ajudar a sua família, perdoou os irmãos. Aqui é um exemplo para nós muito grande, que a gente precisa perdoar as pessoas, porque não existe modelo maior do que esse, que os irmãos desse rapaz fez com ele, e ele no final liberou o perdão para os irmãos, né? Então nós devemos também perdoar. Amém, irmãos? Eu vou parar um pouco aqui porque a história de José é grande, mas fiz um resumo aqui para que nós possamos entender, né? O que é a inveja, o que é a traição, mas no fim o que é o perdão, né? O perdão cobre tudo, né? Porque o amor é a base de tudo, não é mesmo? Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Gostaria de declarar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que nos transforma a cada dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Obrigada por cada manual, pelo manual que o Senhor nos deixou, por cada história, Pai, por cada passagem. A Bíblia todinha é instruída, Pai, para nós, para que a gente possa meditar nela, Pai, em todo o tempo. Senhor, muito obrigada, Deus. Aqui eu quero agradecer pela minha vida, pela minha família, pelos meus irmãos, familiares, que o Senhor possa estar guiando cada um, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar, Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos, dos teus servos, Senhor. Que o Senhor possa proteger as nossas crianças, nossos jovens. Que o Senhor possa nos proteger, Pai, nos dar a direção, que caminho a seguir, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor Deus. Nesse momento eu quero te agradecer no nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém.